nos Estados Unidos, ele é produtividade muita e o status é menor. No Brasil, eles querem um status maior do que a produtividade e isso prejudica os números. Então, independente do tamanho do seu negócio, estudo é a chave do sucesso. Agora, eu tenho condição de pagar um guru da vida, ou eu tenho condição de pagar uma pessoa que eu sei que ela tenha conhecimento, a gente começa a lucrar, gente. Ninguém cresce grande. Então, por que eu tenho que contratar o melhor do mercado se eu não tenho condição de arcar com o melhor do mercado? Então, a primeira coisa, se eu sei aonde eu estou e aonde eu quero chegar, eu preciso galgar degraus. E para mim galgar degraus, não necessariamente quem já está lá no topo vai me ensinar eu que estou iniciando com números diferentes para chegar lá muito rápido. Sua história de vida importa. Olha, sim, aqui, você tem contato com você chegou nos Estados Unidos e já está com contato com muitos brasileiros da comunidade brasileira que vivem aqui, que são imigrantes. Você já pôde observar uma diferença na rotina de trabalho de um empreendedor brasileiro nos Estados Unidos e de um empreendedor brasileiro no Brasil? Já. Fala um pouco sobre isso. No Brasil, a gente tem muita questão da CLT, principalmente quando a gente fala de colaboradores, tá? Então, Jornada de a trabalho, gente tem a né? questão da jornada de trabalho. No Brasil, os empreendedores, eles trabalham mais, mas não é totalizando essa questão do grande número, que trabalha mais do que funcionário, tá? Às vezes eles querem tirar os dias de folga, querem tirar o domingo, querem tirar o sábado, que a gente chama de DSR, que é o descanso semanal remunerado. Uhum. Nos Estados Unidos, os empreendedores e a jornada de trabalho é diferente. Ontem eu estava conversando com um cliente, aí ele falou assim: não, Adriana, tem que ser assim mesmo, porque eu falei para ele que eu estava indo para reunião ontem em Nova York. A gente teve a reunião ontem com o Tarcísio Filho. E aí ele pegou e disse assim: não, tem que fazer mesmo, porque aqui é assim, se você não quiser fazer, vem outra pessoa e faz. Então, se você precisa trabalhar, não tem isso não, Adriana, tem que fazer. A América é isso. Então, assim, não tem essa de eu ser dono, eu ser funcionário, a gente trabalha igual, o resultado é que conta. Então, essa questão do resultado e de que você tem um concorrente que vai te entregar, mesmo que não tenha uma boa entrega, mas a pessoa vai contratar o seu concorrente, isso é muito marcante aqui. Então, é muito rápido e muito produtivo. Se eu for analisar com a visão de empreendedor brasileiro no Brasil e empreendedor brasileiro nos Estados Unidos. Mas o que é que eu entendo dos processos? O empreendedor brasileiro nos Estados Unidos, ele é produtividade muita e o status é menor. No Brasil, eles querem o status maior do que a produtividade, e isso prejudica os números, É, não fecha, né? Não tem como. porque status não paga a conta. E também porque é uma questão cultural e até de legislação, né? Sim, Não tem como. é porque o que que acontece? O que é que o empreendedor no Brasil, o que é que a gente tem? A gente tem nossas legislações trabalhistas. E aí, nada funciona no domingo, sabe? Então, o empreendedor, ele fica meio que refém dessa escala, né? Até a criatividade, a possibilidade de arriscar, de acelerar algum projeto, Fica limitado limitada. porque E aí a gente ainda tem a cultura de que o domingo é feito para almoçar em família, que a gente precisa descansar o domingo. A gente cresce ouvindo isso. e a questão do almoço, da parada no meio do dia para almoçar? Todas essas coisas aqui não tem isso. Uhum. Por exemplo, eu não abro mão de fazer minhas refeições. Então, mesmo com minha jornada de trabalho, eu tenho que ir para o fogão fazer minhas refeições. Sempre foi, e eu gosto disso. Mas eu não consigo parar meio-dia. Eu almoço, mas nem sempre é no horário que eu almoçava no Brasil, porque no Brasil é meio-dia. Então, meio-dia você para almoçar. Meio-dia e 1 hora ali você tem que parar e tal. E aqui não. Aqui, você tem aquela demanda para executar, se deu uma pausa naquele processo, você tem o seu horário. Uhum. Mas muitas vezes Se é não, é fazendo, não fazendo. tem o ritual. Não tem o ritual. Então, essa diferença é notória, né. E é notória, gente, não é só para o dono não, só para o empresário e o empreendedor não, a gente É. vê isso em toda a organização, tá. E isso também se reflete nos comportamentos dos brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque fica condicionado a essa rotina. Sim. E aí muda tudo. Então, assim, é totalmente diferente quando a gente vai falar desses perfis em relação a Brasil e Estados Unidos, né. E aqui, você, vem de um estado que, os dias são longos, porque tem muito sol, até pela posição geográfica. Você já está preparada para esses dias que estão se aproximando agora com a chegada do inverno, de 4h30 da noite? Ai,
O que é que Como acontece? a baiana vai fazer com essa realidade? Nossa, isso tá me deixando assim, de cabelo em pé. Por Porque, tipo, quê? gente, mas o que que é isso? Quantas horas? Porque eu perco, o que é que acontece? Vai dando a noite, meu nível de produtividade vai caindo, né? Por mais de que eu trabalhe bastante. Só que no Brasil, começa a escurecer 7 da noite, Uhum. né? E na Bahia, principalmente, começa a escurecer 7 da noite, e, no verão. E o que é que acontece? Eu perco 2 horas de trabalho. 2, 3 horas de trabalho. Se eu começar a cair minha produtividade. Por exemplo, esses dias eu estou em processo de adaptação, porque já está começando a escurecer 5 horas. Uhum. Então eu acabo diminuindo a minha produtividade, né? Então eu ainda não consegui assimilar este processo. Para mim está sendo super doloroso. Por quê? Porque eu não consigo descansar se eu parar de trabalhar, porque o meu corpo está catequizado que é 4h30 da tarde, Uhum. 5 horas da tarde. E aí o que é que acontece? Sobre a questão do frio, eu falei assim, gente, eu não tenho nem roupa para esse evento. Sim, é por aí, porque agora, por exemplo, lá no Brasil daria para você dar uma pausa, toma um cafezinho, dá uma volta lá embaixo e tal, tá sol ainda, e volta, você tá renovada, dá para trabalhar mais Aqui 2, não 3 tem, horas. Aqui não dá. não tem. E vai ficar pior. E aí, o que é que acontece? Eu falei, gente, eu não tenho nem roupa para esse evento. Eu quero entrar nisso, porque eu quero saber do evento, e aí eu quero saber os detalhes. Quero Pode. saber, inclusive, qual vai ser o look da Adriana, porque ela já falou que não tem roupa. Será que ela vai sem roupa? Não sei, acho que não, roupa porque ela para tem esse, bom senso. roupa para esse evento que eu tô falando é para o frio, tá? Ah, sim, Roupa sim, para sim. esse evento, eu não tenho nem roupa para esse evento. E por quê? Porque eu uso muitos tecidos leves, eu uso muito alfaiataria no Brasil. Porque E você aí, é do Paraíba, do tropical e ali. aí o que que acontece? Trouxe todas as minhas roupas para cá, né, As nesse suas contexto, sedas. minhas sedas, minhas coisas nesse contexto. E aí de repente eu me vejo a temperatura caindo muito. Por exemplo, eu não sinto tanto frio, tá? Mas não sinto frio no Brasil. Aqui eu ainda não estou sentindo, exceto o sábado. Sábado eu passei mal de frio, eu tive febre. Porque você foi pra Manhattan? Não, eu passei pela Caminhou. Filadélfia e depois a Ai, gente foi sim. lá em Nova York, por ali. E aí o que é que acontece? Chegando lá, caramba, É o vento, é o venta caminhar. demais, venta demais, venta demais. Eu falei assim, gente, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus, me leva pra casa que eu não tô aguentando não, tô passando mal de frio. E aí eu fiquei pensando, eu falei, gente, realmente, quando a neve chegar eu vou sofrer. Só que Mas agora tem eu estou eufórica. Por que eu tô eufórica? Porque eu quero brincar na neve igual a Frozen. sim. E você vai, imergir num universo lindo da moda que você vai tricô, cachemir, casaco, bota, que na verdade, mesmo no inverno, lá na Bahia, em Teixeira de Freitas, né, não tinha tanta possibilidade assim de usar bota, cachecol, né. Então, o inverno mais frio de Teixeira de Freitas é 14 graus, gente. Olha aí, gente. E tipo, eu acho que o que eu mais no Brasil, a temperatura mais baixa que eu já tive contato foi 10, 9 graus, que foi em Belo Horizonte, sabe, não foi nem em São Montanha. Paulo. Uhum. 10 graus, 9 graus. Tava frio, mas eu não tenho, é tanto que Igor falou assim: "Dri, você só trouxe um tricô", eu digo: "Mas eu Eu não não tenho tenho. gente, eu não tenho, eu não vou usar esse tricô, eu não tenho". Mas eu já fui, já fiz Ah, compras, essa parte é já maravilhosa. adorei, já comprei bota, que eu não nem bota eu usava, porque eu não calor no pé Então, vai demais. ter essa parte legal. E outra coisa interessante é que aqui os lugares são preparados para o frio. Então, minha família é de Minas. E eu passo frio lá, e aqui eu não passo tanto. Por quê? Porque na casa da minha mãe não tem aquecimento. Então a gente passa frio mesmo, tem que ter cobertor, tem que estar. Aqui tudo tem aquecimento. É só daqui ali você vai passar um friozinho, mas você já vai chegar no lugar, você já Tá vai tirar quentinho. suas camadas e pronto. Então, é Então, isso. assim, sobre essa parte, agora eu já estou tranquila e tô super antenada, assim, pra usar a moda a meu favor. Exatamente, essa parte é ótima, a gente fica super elegante, não tem que pôr nada apertado, tá tudo bem, tudo à vontade, né. Outra coisa que eu achei aqui bem, assim, diferente, a gente foi pro mercado de pijama. Você já encontrou alguém com pijama? Eu já Olha, fui, ah não, Adriana, eu me eu já recuso. fui. Deixa eu contar, eu já fui. O que foi que Você já viveu essa aconteceu? experiência? Igor falava assim: "Amiga, aqui as pessoas não ligam pra se arrumar, você tem que parar com isso". Por quê? Não, Porque é verdade. eu acordo já tomei meu banho, arrumei minha cama, já Detalhe, ela saio do acorda banheiro, que horas? Conta quatro e isso. meia da manhã. Olha gente, 4h30 ela já tá lá. Já acordo 4h30. E aí o que é que acontece? Já vou fazer meu rosto, então assim, meu protetor com base, minha maquiagem já sai, independente se eu for sair ou não. Porque qual é a minha estratégia? Eu preciso estar pronta para qualquer diversidade durante o dia. Aí, nesse dia eu botei pijama.
Aí ele falou assim: "Amiga, nós precisamos ir ao supermercado e depois a gente vai na farmácia". Eu falei: "Ah, espera aí que eu vou vestir a roupa". "Não, menina, você tá arrumada". Aí eu falei assim: "Ai, eu não tô acreditando que eu vou vivenciar isso". Aí ele: "Sim, vai para o mercado, vai pra farmácia, tudo de pijama". Você já comprou Mas era o pijama Crocs limpo, aqui? não gosto. Acho feio, acho feio, não dá. Pra mim aquilo pra mim De é criança. não. Aquele Crocs pra mim, desde lá no Brasil que as os profissionais de saúde usam muito, né, porque é Uhum, confortável, mas aquilo pra mim é um náufrago à moda. eu concordo. Porque é Nossa, fácil de esterilizar também, por isso que elas sim, usam, né. mas aquilo pra mim é o naufrágio da moda. Para mim é tipo, do mesmo jeito que Cristo inventou a terra, o demônio falou assim: "Tem data pra destruir". Crocs. Crocs. Ai, aí isso pra mim é Vamos ver terrível. quanto tempo ela dura sem um Crocs. Não, gosto do meu salto fino, gosto. Vamos E ver. aí, o que é que acontece, gente? Sobre essa construção. E de pijama? Ir de pijama ao supermercado. Só que a minha sorte é que era um pijama de veludo, muito lindo, muito fancy, né. E aí, tipo assim, eu fui. Mas quando eu cheguei lá, encontrei tanta gente de pijama que eu falei Todo assim: mundo "Gente, lá isso é desesperado, não quer normal, nem meu Deus do saber, não céu, tem isso ninguém é me olhando. normal". Mas não é uma experiência que eu quero construir para a minha vida. Sim, qual é a sua cidade? É Itajuí? É Itajuípe. Itajuípe. Eu sou do interior também. Que você acha que aconteceria se você chegar com essa moda lá em Itajuípe? E Se você encontrar uma vizinha da sua mãe no supermercado, você de pijama, é notícia? é notícia porque, assim, as pessoas não entendem que a Adriana vai usar um pijama para ir ao supermercado, Porque tá? já tem a marca Porque ali. a Adriana que eles conhecem é a Adriana empresarial, né, Uhum, com a esse perfil, identidade. essa identidade. Mas em Itajuípe eu tenho um amigo que ele viaja muito para a Alemanha, vai para a Europa, né. Aí ele já me dizia isso: "Amiga, na Europa é tendência a gente ir para o mercado de É pijama". tendência. Aí, tipo e outra, ele é vereador de lá de Itagipe, ele fala assim: "Eu só não vou pra Câmara para legislar, porque eu preciso ir de paterno". Então, assim, mas é super confortável. E eu achava que eu não ia aderir isso pra minha vida. Não, eu não aderi, eu só experienciei, É, tá bom, tá né. bom. Mas, se eu chegar em Itajuípe, o povo vai dizer: "Gente, realmente". O que é que acontece? Quando eu cheguei em Nova York dessa vez, aqui nos Estados Unidos, eu já mudei tanto, né, mudei um tanto, fiz um monte de coisas. Coloquei lace, coloquei as pessoas estão todas na cidade comentando, porque cidade pequena é isso, né. "Gente, a Adriana mudou demais, a Adriana Primeiro, assim, tá lá em Manhattan, você viu a filha da qual é o nome da sua mãe? de Qual o nome da sua mãe? Marilza". Você viu a filha da Marilza tá lá em Nova York, deu essa Deu, notícia? deu essa notícia, aí depois deu os procedimentos, aí depois deu a questão das roupas, porque o que que acontece, gente, a moda no Brasil, ela conversa de uma forma, Uhum. né. Quando a gente chega aqui, a gente tem outras opções, inclusive sobre a questão de tendência, o que chega primeiro aqui, lá chega depois. Primeiro chega em São Paulo, para depois ir caminhando, né, dissipando pelo país. Eu acho que pelo país ser um país grande também, eu É acho que tem continental, não tem como, né? tem essa questão também. Então, tinha algumas coisas que eu não tinha acesso, não tinha. Então, eu me vestia para trabalhar com isso. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu tive acesso a várias coisas, inclusive da condição financeira, porque aqui a gente tem um poder de compra muito, isso conta muito, né. Sim. E no Em Brasil, termos de de produto, é muito mais acessível, produto, porque a indústria é mais desenvolvida, de né? produto, né, de acessórios, de tudo. Então, assim, teve aquela coisa, aquela construção. Se você Aquele for olhar meu deslumbrar, Instagram, né? se você for olhar meu Instagram, eu literalmente falei assim: "Não, eu quero experienciar tudo". E aí, tem essa construção lá no Instagram, né, tem eu de uma forma, eu de outra, e eu gosto disso. Eu acho Vamos que ver daqui eu 2 acho que é meses, que a temporada dela artista vai ser longa eu dessa acho que é vez. artista, né, digo assim: "Gente, eu sou igual a todo mundo, mas o meu espírito não é comum". Eu Você cheguei tem esse eu cheguei para sentimento? fazer a diferença. Então Ah, se eu preciso viver, eu não tenho que ser conservadora, eu preciso vivenciar, porque eu só vou saber falar se eu experienciar. Se exato. eu não experienciar, eu vou ficar no achismo. E o achismo, gente, não faz nem ciência, que não escreve artigo científico. Vocês entenderam o que ela fala? Acompanharam? O artigo achismo não escreve artigo. Rodrigo, e o que você acha que essa experiência aqui nos Estados Unidos vai te modificar? Já está modificando, muito. Qual ponto, assim, da sua, experiência humana mais profundo que você acha que vai te modificar? Entender o outro ainda melhor, porque eu já tenho essa construção do entendimento do outro, Essa parte de humanos, não? mas essa construção das diferenças, isso está sendo, assim, surreal. Aí isso eu tô falando do perfil de desenvolvimento humano. Do perfil de Adriana, tá, eu sempre me coloquei muito disposta
a quebrar paradigmas. Mas depois que eu cheguei nos Estados Unidos, isso ficou muito mais evidente. Isso transcendeu muito grande. Então, quebrar rotinas, quebrar paradigmas, vencer preconceitos que eu tinha, porque eu não sou perfeita, né? Ninguém é perfeito. E é normal. Eu falo que achismo não faz ciência porque não escreve artigo científico. Mas resultado errado é um dado. Sim. E aí faz artigo científico. Porque não dá resultado é importante saber. Não, mas vamos combinar que tem muito artigo científico baseado em opinião hoje em dia. Mas é um artigo científico ruim, gente. Não Dá para pega pra ler. identificar, Dá. né? Mas aí o que é que acontece? A gente precisa vivenciar. Então, essa quebra de paradigmas, depois que eu cheguei numa outra cultura tão rica para mim quanto os Estados Unidos, a nível de me aventurar, de me Diversidade, descobrir, né? de diversidade, de ter. Eu digo assim, gente, até o ar de alguns lugares nos Estados Unidos, em relação à sensação, é diferente. Eu entendo o que você está falando. Você chega em Nova York, aí você. A trilha sonora, a maneira como as pessoas falam, a euforia do conhecimento daquele ambiente. Então, a Adriana, literalmente, ela se modificou. Então, se eu já era uma pessoa que eu valorizava muito o outro, isso agora transcendeu a alma, porque para mim ficou muito mais claro que a gente só consegue falar algo se você tem experiência e se você vivenciou aquilo. Não E adianta um trabalhar em pouco achismo. a nossa insignificância pessoal quando você está ali no meio daquela cidade que realmente você ao que se resume a sua existência ali, né? Com toda certeza. Tipo assim, você fica assim, ai, gente, é Deixa eu isso. baixar minha É bola um isso, é pouquinho. isso. Eu preciso aprender mais, eu preciso valorizar mais, eu preciso vivenciar mais, eu preciso experienciar mais. E aí a gente tem condição de falar sobre. Então, para mim, essa quebra de paradigmas de forma intensa valeu muito essa minha experiência e tá valendo muito a pena, Uhum. porque é igual quando eu vou estudar. Mesmo que é uma reciclagem, eu me abstenho de tudo que eu já sei. Porque quando a gente se traz, eu já fiz isso. Parece que a gente fica assim, ó. O que é que vai falar? Aquilo ali eu já Isso domino. ali eu já domino. Pra que ele vai falar? Gente, até o dia que eu entendi que a minha sacola precisava esvaziar, que o outro precisava aparecer, e que eu não era dona do saber, e que para Cristo aparecer na minha vida eu preciso diminuir. Aí eu digo assim, não sei de nada e quero vivenciar tudo que você tem para me ensinar. Aí fez muito mais sentido. É o lava-pés, né? Então, essa experiência para mim está sendo inigualável. Nenhuma outra vez que eu tive aqui, eu tive essa experiência. É porque um pouco mindset, né? Você já veio para viver mesmo e não para poder passar por um momento. Sim, Para viver, eu digo viver essa experiência, sim. né? Ô, Drica, e você tendo tanto contato com os brasileiros empreendedores aqui, você já consegue traçar um erro comum do ponto de vista de empreendedorismo que os brasileiros imigrantes cometem? Tem um padrão? Os padrões aqui, eles se repetem. Porque como é que acontece aqui, tá? A maioria dos empresários. Cheguei nos Estados Unidos, decidi ficar nos Estados Unidos. Escolhi qual é o status que eu vou ficar, o status migratório. Trabalhei, vou montar meu negócio. De duas formas. Ou eu quero montar pela realização do meu sonho, eu acho que isso é viável e eu tenho experiência para fazer isso, tá? E aí, a gente tem mais dois padrões que subdividem-se. Por quê? Porque se eu contrato alguém para fazer sem ter conhecimento, a chance de dar errado é muito grande. Uhum, E aí ele vai voltar para estaca zero, porque ele vai ter que trabalhar para os outros. uhum, Ou seja, primeiro erro, empreender em algo que não tem destreza para fazer e não tem como custear alguém que seja muito bom para fazer para você. uhum. Segundo erro, capital humano. As contratações e a condição de trabalho humana a qual se tem aqui dos empreendedores brasileiros que são imigrantes hoje, eles têm duas subdivisões. Ele tem a subdivisão que ele é o faz tudo e que fica uma área deficiente e que ele vai ficar trabalhando, 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 trabalhando sem estratégia para crescimento e Sem a tem gestão, né? sem a gestão desse processo. E tem aqueles profissionais que eles não têm como lidar estrategicamente com pessoas. Eles já começam com um volume de pessoas na organização considerável, 2, 3 pessoas para um empreendedor que está começando um negócio, começar com 2, 3 funcionários já é Uhum. um volume considerável. E aí ele não consegue gerir estrategicamente essas pessoas. Então ele tem uma receita elevada
baixa construção de caixa, e aí a gente tem um empreendedor que é fadado ao fracasso. Então, melhor coisa e melhor conselho, preparem-se para vivenciar o extraordinário. Como? Conhecimento. Conhecimento é a chave do negócio, em todos os sentidos. Seja estratégico, seja administrativo, seja inclusive naquilo que você acha que é bom. Exemplo, nail designer. Elas entregam um trabalho perfeito e elas têm ali um trabalho maravilhoso. Se elas não se atualizarem E tem para mercado. experienciar o cliente dele uma condição melhor, ela vai continuar com os mesmos resultados. Então, quando eu falo de experienciar, não é apenas a mão de obra do serviço de nail designer. É tudo se falando, porque quando eu chego aqui num estúdio, seja de fotografia, seja de vídeo, eu avalio tudo. Eu avalio a iluminação, eu avalio o material técnico, né? Mesmo que eu não conheça de nada, tá? Ah, não, lá no estúdio da Karina tem 5 câmeras. Ah, não, no estúdio da Maria não tem 5, tem 10. Eu não entendo quais são as resoluções, o que é que tem. Mas eu sei que tem quantidades maiores. E os clientes, eles são tendenciosos a valorizar toda essa experiência. Então a gente precisa muito de conhecimento técnico, não só da minha área produtiva, mas de todo um sentido, porque montar uma empresa tem muitos setores, Uhum. né? Uma empresa grande tem muitos setores, porque ninguém que é empreendedor, porque ele trabalha com um sonho, ele colocou para ele trabalhar sozinho a vida inteira. É, ou ficar pequenininho. Ou ficar pequenininho, é um profissional que sonha muito. Exato, Então, concordo. se ele sonha muito, já é característica desse perfil, ele precisa se preparar para. Uhum. Para escalar em algum E momento. para escalar, ele precisa ter condição financeira, porque processos escaláveis são caros, inclusive quando a gente vai falar de legislação. Sim. Não estou nem falando de Risco produtividade, jurídico. nada disso, eu tô falando só de risco jurídico, Uhum. de condições para fazer com que a gente tenha escala. Então, isso envolve financeiro. Então, todo esse processo ele precisa de estudo. Então, conhecimento teórico é muito importante. Então, independente do tamanho do seu negócio, estudo é a chave do sucesso. Agora, eu tenho condição de pagar um guru da vida, ou eu tenho condição de pagar uma pessoa que eu sei que ela tenha conhecimento, a gente começa a migrar, gente. Ninguém cresce grande. Então, por que que eu tenho que contratar o melhor do mercado se eu não tenho condição de arcar com o melhor do mercado? Dentro das minhas condições, o que é que eu consigo trazer para o meu negócio, para ajudar os meus sonhos, para construir os meus princípios, os meus valores e deixar esse negócio sustentável? Rodri, e me conta uma coisa, hoje em dia tem muita, você falou aí de guru, melhor do mercado e tal, vem muito assim. Na internet hoje todo mundo é consultor, todo mundo dá mentoria, é coach. Como que eu, empresária, que não tenho tempo de fazer, de me dedicar para todos esses processos, eu estou querendo escalar, mas ainda estou envolvido no operacional, como eu faço uma boa seleção de quem vai me assessorar? Por quê? Porque na internet, é aquilo que a gente comentou, tem toda uma imagem trabalhada estrategicamente para vender melhor, mas não de mas na prática, não quer dizer que aquela imagem que está sendo vendida ali, aquele é o melhor. Às vezes tem um que é mais barato, que tem mais conhecimento, só não tem ali a página tão desenvolvida profissionalmente. Tem algum truque, alguma algum filtro que nos ajude a escolher realmente o bom profissional para nos assessorar? Sim. Fala pra gente. Existe um processo de curadoria. E esse processo de curadoria, as pessoas elas precisam entender, o empresário precisa entender que existe, primeira coisa, saber aonde estou e aonde eu quero chegar. Se eu sei aonde eu quero chegar, perfeito, tá? Só que suponha que eu tenho o João, que é o melhor do mercado no consultor financeiro, só que ele trabalha com números grandes. Eu não tenho números grandes ainda. Por que é que eu vou contratar de cara o João, um profissional extremamente caro, tá? É o melhor do mercado e ele tem condição de cobrar para isso, tá? Mas ele fala o tempo todo de relatos de grandes empresários, de organizações com 100 funcionários, com 200 funcionários, e eu só tenho 2. A realidade do que o João ensina não vai ser a realidade minha, que eu tenho 2 colaboradores. Eu vou gastar um valor alto para ter acesso a ele e pode ser até que ninguém vai me dar tanta atenção, porque eu Não sou pequena. vai, porque ele até pode te dar atenção, sabe, Karine? Só que a expertise que o João tem é com números grandes. Não é com os números pequenos. Até porque todo o briefing dele vai ser para grandes construções. Então, a primeira coisa, se eu sei aonde eu estou e aonde eu quero chegar, eu preciso galgar degraus.
E para mim galgar degraus, não necessariamente quem já está lá no topo vai me ensinar, eu que estou iniciando com números diferentes para chegar lá muito rápido, Uhum. sabe. Se eu estivesse no meio da escada, sim, que é muito mais rápido do meio para o topo do que do início para o topo, tá. Então a primeira coisa é o profissional. Mas vou utilizar uma citação bem direta e bem conhecida: "Desce do salto, se coloque no seu lugar, mas avance casas decimais vagarosamente e com consciência". Aí agora, Adriana, mas um profissional que fale a minha linguagem, que tenha a minha realidade, não está na internet. Onde é que eu vou procurar? Indicações. Profissionais que já estavam no mercado, profissionais que estavam trabalhando numa empresa, teve um número bom na empresa, teve um posicionamento bom na empresa, mas ele foi demitido por alguma coisa ou ele saiu. Procura esse profissional, conversa com esse profissional. Porque talvez ele vai falar a sua realidade. Procura saber de quem ou de onde ele estava trabalhando, como foi a experiência, como foi que esse profissional trouxe, os números que esse profissional trouxe. Não é para trazer números precisos, mas o profissional, o CEO vai dizer, o RH vai dizer: não, foi um profissional bom, ele só não continua aqui com a gente porque chega uma hora que a gente não tem mais como ficar com ele já evoluiu muito, a gente vai começar com outro, que é a nossa realidade, e tá tudo bem. Olha, eu tive um profissional que me deu problema, não contrata, se deu problema nenhum, vai dar problema em 10. Porque aí não tem a ver com a mão de obra, tem a ver com a pessoa, Uhum. sabe. Sim. E como é que a gente faz essa curadoria? Adriana, eu estou super emotiva, tenho ali US$ 50.000 para investir na consultoria financeira, e eu tenho esses números e vai acontecer. E aí teve um curso lá online, que é aqueles cursos de lançamento para vender, para vender, para vender, para vender. Você ficou toda emocionada e comprou o curso do cara. Ô amiga, deu um tiro no escuro. Quando a gente vai estudar uma faculdade, a gente vai fazer nossa graduação, é natural que a gente escolha qual a faculdade, qual a nota que teve no MEC, se tem um bom desempenho, se o curso é reconhecido. Ninguém escolhe as coisas assim da noite para o dia na emoção. E por que para fazer esses investimentos tem que ser na emoção? Uhum. Acompanha, vê os perfis, vê se o que ele posta tem congruência, vê se é a sua realidade, analisa se a linguagem que ele utiliza é uma linguagem que você entenda, porque tem profissionais que eles não sabem ser multifacetados na linguagem coloquial. Eles têm os termos técnicos e às vezes o cliente não consegue evoluir nem compreender esses termos técnicos. Então você precisa ver se tudo isso está alinhado à sua empresa Sim. e à sua condição. Então, fazer investimentos na emoção é igual a postagem, gente. Nem sempre vai dar certo. A chance maior é que vá dar Exato. errado, né. Então analisa muito bem, coloca os pezinhos no chão. Talvez você tenha uma admiração muito grande por aquele guru, por aquele mentor, mas talvez para o seu negócio não funciona. É melhor você chamar ele e oferecer o dinheiro para ele para tirar uma foto com ele do que te dar consultoria. Que vai dar É, adorei. porque a admiração é sua, gente. Eu Sim. eu tenho uma admiração, exemplo, por Maria Joana, mas Maria Joana não fala do que eu gosto, Uhum. sabe. E aí eu tenho problema, porque além de eu ter investido dinheiro, eu investi meu tempo, não consegui acompanhar, ainda me senti frustrada, ainda disse que aquilo não é para mim. Você ainda quebra o cristal da Quebra relação. toda a relação, acabou com tudo. Adriana, e agora na American Start vai ter eu acho que é a cereja do bolo da empresa, é a queridinha, que é esse evento do American Awards, certo? Fala um pouco sobre esse evento. Karine, esse é o evento que é mais aguardado pela comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Eu digo assim, que ele é a maior premiação da comunidade brasileira nos Estados Unidos. Por quê? Porque a gente consegue valorizar os nossos clientes, tá? Não só os nossos clientes. Por quê? Porque a gente não analisa só o perfil dos nossos clientes. A gente pega segmentos e a gente consegue avaliar a relevância desse empresário na comunidade Comunidade. brasileira e qual o impacto que ele levantou e que ele elevou durante esse ano de atuação. Então a gente tem ali premiação em todos os segmentos, vários segmentos, trazendo aí o melhor de cada segmento, né, e fazendo esse momento de reconhecimento, porque eu falei tanto aqui com você sobre as atribuições do empreendedor e do Os empresário. E desafios, os né? desafios. Então, esse evento é como se fosse a coroação de tudo aquilo que ele colocou no dia a dia e que ele trouxe como trabalho árduo, que é o reconhecimento de uma empresa séria e que traz toda uma construção, pensando em laurear, em trazer essa condição de premiação para o seu negócio, né? A gente homenageia a figura do empresário, mas a gente eleva a condição do seu negócio, porque faz sentido. E a quantidade de outros empresários que não conheciam, porque a gente não está falando de
povoados. A gente mobiliza vários estados. A gente melhora a comunicação entre esses profissionais. A gente movimenta a economia, né? É um evento assim que é bem Oscar, bem hollywoodiano. A gente consegue É trazer tapete vermelho, grandes realmente. personalidades. É tapete vermelho. Esse ano talvez a gente vai mudar o tapete vermelho, mas é Ah, extremamente Oscar, tá? Grandes, ele é inspirado em grandes premiações a nível mundial, tá? E o incentivo maior para esse evento acontecer é laurear e trazer a excelência do que foi construído no setor empresarial da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, no decorrer do ano. no decorrer do ano. E quem está começando também tem espaço para revelações e destaques? Tem, a gente tem esse ano, né, revelação também no setor político, tá? A gente tem revelação em personalidades do ano. Por quê? Porque a gente tem pessoas que fizeram a diferença durante esse processo, durante o ano de 2024, na comunidade brasileira, né? E a gente tem também artistas que estão vindo participar deste evento. Sim, esse tema. Quero um corte específico. O evento sempre traz celebridades do Brasil e fica todo mundo querendo saber, nossa, quem que vai vir? Quem que vai vir? Conta pra gente, dá pra dar um spoiler ou é surpresa? A gente quer saber. Dá para dar spoiler sim, gente. A gente tem esse ano de confirmado, né? O que foi que a gente trouxe para esse ano, tá? A gente trouxe para esse ano nomes que têm representatividade tanto no cenário brasileiro, quanto com essa construção para auxílio da comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Que bacana. Então a gente tem hoje o Pavinato, que é um Jornalista. jornalista, tá? Que ele é um nome muito grande quando a gente fala da Rádio Jovem Pan, Sim. tá? É um profissional que traz aí algumas críticas ao cenário político. Uhum. Isso é muito importante, porque a gente consegue despertar esse senso crítico, tanto em quem está fora do Brasil, por mais que acompanhe todo o processo através dos noticiários, mas ter uma personalidade dessa presente para comunicar com a nossa comunidade aqui nos Estados Unidos faz uma total diferença. A gente tem a Zilu Camargo, que a gente tem aí Ah, essa ela é uma fofa, a adoro. Zilu é um amor, né, que a gente tem aí ela também tem residência aqui em Orlando, na Sim. Flórida, então a gente tem uma personalidade que fica fazendo esse processo transitório, tá, concorreu aí às eleições como vereadora em São Paulo, então traz esse nome no cenário político. A gente tem a Kay Alves, que é uma artista jovem, que inclusive é uma atleta, tá, a Kay Alves ela participou da Fazenda, tá, e do Big Brother também. Então ela é uma artista jovem, tá agora ingressando, foi contratada aqui pelo Texas, aqui nos Estados Unidos, para ingressar o time de vôlei do Texas. Então Ah, isso é muito importante, tá? Nós temos a Antônia Fontinelli, que é uma personalidade também jornalista, também tem transição nos Estados Unidos, transição no Brasil, ela é diretora também. atriz, é uma de nossas diretoras, ela veste a camisa da gente no American Start. Polêmica, não é? Polêmica, né? Mas Não tem medo de não falar, tem medo de corajosa. falar, extremamente corajosa, Sim. tá? É uma profissional, assim, que eu diariamente estou conhecendo muito mais. E o que eu acho interessante da Antônia é que quando a gente traz os problemas, ela é muito direta. Enquanto tem eu que faço toda a análise de todos os problemas e todos, eu acho isso e acabou. Uhum. Mas isso é muito importante e ela tem esse papel muito fundamental dentro de nossa companhia. Isso é muito importante ter esse apoio, tá? A gente tem a Jaqueline, que a Jaqueline foi, se eu não estou errada, foi uma das ganhadoras da Fazenda, tá? Ou foi que teve um papel muito relevante. Com a Jaqueline eu não tenho muito contato, tá? Mas a Jaqueline tem essa personalidade. E tem mais dois famosos, esses são homens, tá? Que a gente está em contratação. Aí esses dois eu não posso revelar ainda, por quê? Contratação que eu falo não é que a gente contrata para ele estar. A gente está em negociação para Entendi. saber de agenda para ele participar do evento. Porque quando a gente faz esse contato com os artistas, a gente escolhe essas personalidades que têm relevância nas duas comunidades, porque a gente está falando de uma comunidade brasileira, mas que vivencia os Estados Unidos. Então a Exatamente. gente precisa trazer e enlaçar esses aspectos. Não precisa ser só um artista que tem relevância no Brasil, por mais que quem é brasileiro conhece. Mas a gente precisa ter esse entrelaçamento de culturas Tem que para fazer fazer valer a sentido, pena e né? fazer Uhum. sentido. Então a gente está organizando só questão de agenda para que esses dois artistas participem com a gente. Quem será? Quem Aí será? tem o Nicolas Ferreira também, tá, Ah, que é deputado, sim. ele provavelmente, eu não sei, não confirmou presença, tá,
Mas a gente conversou com ele para que ele fosse laureado como figura e mais jovem representatividade política no Brasil, tá. Então tem o Nicolas que tem ainda está também participando com a gente, né, só tá faltando ver se ele vai conseguir estar no evento por conta da agenda dele em relação à parte parlamentar, né. Uhum. Mas, se ele não estiver Ah, mas aqui, dezembro, a agenda parlamentar, eu acho que tá tranquilo. não sei, Tô brincando. não sei, Não, porque o mas Nicolas eu conheço um pouco, ele tem um perfil bem, dedicado, ah, né. e foi isso que ele falou, né, ele disse assim: "Gente, eu estou muito satisfeito", né, ele mandou vídeo e tudo. "Estou muito satisfeito pelo convite", porque ele realmente foi convidado, né, para estar conosco, porque tem um papel muito significativo dentro do processo político, né, Uhum. e por ser tão jovem. Independente de ideologia, eu acho que abrir a possibilidade para uma pessoa jovem estar representada, né, são 500, é É bacana. muito importante, Uhum. né. Então, e esse contato, ele é feito de forma mútua, né, de acordo com o que eu te falei, que a gente valoriza muito o papel na comunidade brasileira, mas a experiência aqui nos Estados Unidos. E como é feita a escolha das celebridades, das personalidades, dos famosos que vão participar do American Awards? Nós temos a diretoria, tá? E aí dentro dessa diretoria a gente tem os representantes. Então a gente tem a representação artística, que é a Antônia. Aí a gente tem a representação comercial, que aí entra o Igor. Aí a gente tem a representação da parte comercial, na parte mais ligado ao contato com esses empresários, que aí a gente tem o Danilo, e aí o Danilo divide comigo essa parte. E aí a Uhum. gente escuta. Nessa parte que fica eu e o Danilo, a gente escuta os empresários, né? Que é o nosso público. Por quê? Porque tem que fazer sentido a história e a atuação dessa personalidade na comunidade brasileira e no Brasil, assim como esse entrosamento aqui nos Estados Unidos. Sim. E aí o que é que acontece? A gente seleciona esses nomes e aí a gente vem para as possibilidades. Então a gente faz essa seleção ouvindo os empresários, ouvindo a diretoria e ouvindo a diretoria artística e ouvindo o CEO. E aí a gente vê as possibilidades de viabilizar essa condição de estar aqui na data da premiação para que eles sejam laureados com o troféu. A expectativa para o evento, que vai ser dia 12 de dezembro, o que as pessoas podem esperar, além dos artistas? Os looks, quantos premiados, menu, conta pra gente. Então, quando a gente prepara esse evento, Cap, a gente pensa em todos os sentidos falando. E qual é o nosso papel primordial? Os premiados. Eles precisam sentir-se não só o requinte que é a qualidade que a gente entrega todo ano, mas eles precisam sentir que, por mais que tenham artistas, e esses artistas também são premiados, mas a celebridade, a cereja do bolo é o empresário, é quem está sendo premiado. Então, toda a logística do evento é pensado para esses profissionais, para os nossos laureados. E aí, o que é que a gente tem? A gente tem aí o red carpet, né, que é a Glamour e Oscar. Uhum. O traje desse ano, as mulheres vão aí com um traje bem de gala, né, um traje bem passeio fino. Os homens black and tie, né, então assim, extremamente pretinho, com um terno maravilhoso. A gente tem aí um menu para esses convidados selecionados, então a gente tem prato principal, entrada, sobremesa, bebidas à vontade. Nós temos o baile pós-premiação. Esse ano nós temos também uma novidade. Então a gente tem a apresentação do evento em inglês e a gente tem a apresentação do evento em português. Então isso vai ser muito importante. Por quê? Valorizando as 2 culturas. Sim. Isso é muito importante. A gente tem toda a construção de briefing de quem recebe a premiação. Então a gente tem campo de fotógrafo, a gente tem campo de entrevista, tudo para potencializar os nossos laureados. Logo, nós temos aí toda uma construção que é para valorizar esses empresários e entregar para eles a melhor experiência, tá? Qual a entrega do evento para o premiado? Ele tem o certificado, ele tem o troféu, mas tem mais coisa nisso, não é? Ele tem o certificado, ele tem troféu, ele tem entrevista e postada em todas as redes, né, do Grupo America Start, em collab com o seu Instagram ou sua rede social primária. Ele recebe esses vídeos, ele tem fotografia profissional, né? Mas toda a experiência gastronômica, toda a experiência do nosso bar, que é tudo pensado com muito carinho, tá?
E o briefing de tudo isso, por exemplo, tem outra novidade também, a gente tem matérias do evento nos principais sites e nos principais portais de notícias, por exemplo, G1, Globo.com, e isso garante maior visibilidade do evento e maior visibilidade desses profissionais. Lembrando que nesses sites não sai uma matéria de cada profissional, de cada É laureado. do É evento. do evento, e aí eles podem fazer a utilização disso em suas redes sociais, contando como é que foi a participação e dizendo que estava nesse evento que teve essa repercussão. Ou seja, a repercussão ele sai do campo nacional e ele passa para o campo internacional. Sim. Campo nacional dos Estados Unidos, você está falando, aí vai para Isso, o internacional do isso, Brasil. isso. Fantástico. E a revista? Como funciona a revista da American aí já é da American Da American Start, né? Start. Então, a revista da American Start, a gente também tem esse brand, né? A nossa revista a gente traz para o mundo empresarial também, que é para fazer com que a comunidade conheça os seus segmentos, né? Então, a gente traz uma revista de alto padrão, um caderno extremamente elaborado, com cores vivas, entregando um número, né, de páginas surpreendente, um sensorial maravilhoso para os nossos clientes. E lembrando que esses clientes eles podem fazer parte da revista tanto na nossa capa, tá, quanto no nosso miolo, que é assim que a gente chama, a parte Sim. interna da revista, a gente chama miolo da revista, com a sua matéria por página, 2 páginas, 3 páginas, e aí a gente tem a colaboração para participar da revista. E aí a gente passa o orçamento, tudo direitinho, vê a necessidade de fotografia, vê a necessidade de organização com esses clientes. Para sair na revista é meio que uma assessoria para participar daquele editorial. Mas o foco é empresário, porque tem cadernos que valorizam muito. Empresários e profissionais, né? Isso. Tem cadernos que eles valorizam eventos, tá. O nosso, a gente aceita participação de eventos, mas o nosso foco é o brand empresarial e profissionais, prestadores de serviços também. Fantástico. O que a gente pode esperar para o futuro da American Star? Tem projeto novo que dá para você contar pra gente? Ah, tem muita coisa bacana. Gente, quando a gente fala de futuro de American Star, é surreal. Por quê? Porque quando a gente senta, assim, o corporativo para falar dos nossos projetos, vai saindo ideias, 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 e aí eu preciso parar e falar assim: "Gente, enquanto boa gestora de capital humano, bora focar aqui no que é mais urgente, o que a gente vê de mais relevante". Uhum. E como a gente trabalha focado muito no mundo empresarial, muito na prestação de serviço, que são esses profissionais, que são os nossos clientes, que são os nossos parceiros, então nada mais justo do que trabalhar sempre a elevação dessa comunidade, desses profissionais que tá ali participando do nosso contexto, do nosso ecossistema. Uhum. Então, de lançamento, assim, a gente tem aí fresquinho o American Star Shawarma, tá? Oh, para Que é mulheres. para mulheres. E neste grupo, a gente trabalha muito posicionamento, o empreendedorismo, o lado empresarial, o crescimento intelectual, o participativo presencial, porque a gente tem os encontros presenciais mensais. Nesse participativo, a gente traz as experiências de ser mulher com todas as nossas atividades, melhorando o nosso brand. Então, a Uhum. gente trabalha todo esse campo feminino, todo esse campo do romantismo, mas o romantismo na feminilidade, não o romantismo de ser mulher, não é sobre o romantismo de ser mulher. Uhum. Ele traz essa consequência porque a gente coloca a feminilidade em tudo que a gente trabalha neste grupo. Sim. Mas é muito mais do que trazer a mulher para vivenciar papo de mulheres. E esse papo de mulheres a gente consegue enriquecer o teórico, o social e o empoderamento empresariado. Então isso é muito importante. Então a gente tem mulheres empreendedoras e empresárias, personalidades de várias áreas, de vários segmentos, e elas se fortalecem participando da nossa rede de contatos. Que demais. E como funciona? Como são esses encontros na prática? Você falou que não é só para encontrar e papo de mulher. O que é esse a mais que é a proposta do projeto? Então a gente escolhe temas, tá? Uhum. E aí cada encontro a gente tem um tema específico, tá? E aí dentro desse tema a gente tem fotógrafo, videomaker, uma pessoa para palestrar, mais o nosso encontro que a gente trabalha ali o posicionamento através dessa palestra, que não Uhum. fica uma palestra cansativa, mais dinâmicas e atividades para o entrosamento desse grupo. Temas como? Por exemplo, a gente trabalhou essa semana passada, que foi na aula online, tá? Uhum. Que todo esse mês a gente trabalhou a construção do dar e receber.
Uhum. E como é que a gente trabalha essa construção do dar e receber? Porque às vezes a mulher ela se doa demais e ela recebe de menos. Isso em todos os aspectos falando, seja Uhum. como dona de casa, seja como esposa, seja como na sua empresa, seja como mãe. E aí a gente trabalhou toda essa construção através de teoria, de dinâmicas, de autoconhecimento pessoal no online, tá? Nos 2 encontros online que a gente tem mensal, Uhum. para chegar no presencial e a gente trabalhar as dinâmicas práticas de entrosamento de grupo sobre o dar e receber. No encontro anterior, a gente trabalhou uma personalidade artística, que foi a Antônia, que ela veio conhecer esse grupo de mulheres e Uhum. fazer esse brand. Então lá A Antônia a Fontanelli. Antônia Fontanelli. Então nesse encontro a gente trabalhou posicionamento estratégico no seu negócio. Então aí a gente trabalhou construção de vídeo, construção de foto, porque nem todas elas entendem a necessidade da construção da sua rede social, mas muitas empresárias não têm uma foto profissional no seu perfil. Sim, E isso que eu aí queria achei interessante. Além do conteúdo, o próprio evento já gera esses material conteúdos para para as as mulheres. redes sociais. Uhum. Além disso, a gente tem aí, o entrosamento. Por quê? Porque a gente trabalha dinâmicas, então durante o mês inteiro e no dia do encontro presencial a gente tem dinâmicas, que é para fortalecer todo o contexto que foi passado no presencial e no online. Inclusive visitas mútuas e encontros secundários com mulheres que se entrosam para garantir o seu melhor posicionamento e melhorar seu network. Fantástico. Aí uma visita o business da outra e divulga na rede social e Isso, prestigia o produto, serviço. isso, Ah, é uma rede de colaboração, na verdade, isso, né? perfeito. Fantástico. Adorei. E quem na American Start faz essa gestão? Porque tem o evento, tem a revista, tem a parte comercial, tem a parte administrativa. Você veio aqui para já dar uma olhadinha em tudo, pôr uma ordem na casa? Teve isso, Adriana? Teve. É literalmente isso, eu tô acompanhando de perto todos os processos, tá. Tô melhorando toda a parte administrativa para ficar ainda mais com a entrega para dar um American Start, tá. A revista eu não passo por esse processo, porque a revista eu já tomava conta inteira, tá. Mas Lá no o lá no Brasil e Brasil, vai então em termos de processo vai vai continuar o continuar mesmo o mesmo. fluxo. Então o que é que acontece? A gente não precisa melhorar esses processos. Na revista a única coisa que eu preciso melhorar é o tempo de produção, Uhum. tá, apenas isso, o que Porque a tem impressão é toda feita no Brasil também. tudo é feito no Brasil, mas na verdade o nosso tempo de produção a gente tem um custo maior com o nosso cliente, esse tempo custa mais com o cliente. Com Por certeza. quê? Como esse cliente está o tempo todo business, 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 ele não para responder o briefing, Uhum. ele não para agendar a fotografia, e aí a gente tem essa dificuldade na construção do material. Que aí já levam a construção mais vagarosamente do nosso designer, que impacta na produção. Claro. Então, só ajustar o tempo de produtividade, mas isso é mais tranquilo. Isso eu consigo fazer quando eu converso com o profissional, quando eu consigo entender quais são as demandas e o que é importante para ele. Porque vocês acreditam, tem gente que faz de tudo para sair na revista, para aparecer na revista, mas não tem um grau de importância e significância naquele momento, e a gente precisa respeitar isso, né. Já no American Start Awards e no American Start Woman, eu preciso acompanhar toda essa gestão, inclusive toda a entrega. E definição de Definição tema. de tema, definição de tempo, receber essas mulheres que estão chegando, organizar como é que está funcionando o evento, saber Hoje como é são que estão os quantas mulheres? processos. Hoje nós estamos em 33, Que bacana. Todas empresárias todas empresárias. ou profissionais? Profissionais. Aí a gente tem e hoje a gente tem predominância do lado de Massachusetts e aqui, né. E uma coisa, o modelo desse negócio da American Start, ele é um modelo que você pode utilizar independente da nacionalidade. Sim. Tem planos ou já existe para fazer o da American Awards para a comunidade mexicana, para a comunidade porto-riquenha? Vocês têm esse projeto no Tem. futuro de vocês? Tem esse projeto na gavetazinha, tá. Inclusive a gente está com um pezinho na Europa, Ah, que bacana. Mas mas seria para a comunidade brasileira lá? para a comunidade brasileira lá na Europa, Fantástico. né. A gente se não quer perder essa identidade da comunidade brasileira, tá, de ser para a comunidade brasileira naquela localidade. Ah, entendi. Então a gente vai estar sempre premiando a atividade dos brasileiros naquela comunidade, né, naquele país. Por quê? Porque é uma premiação que no início de tudo
Brasileiros valorizando os brasileiros e seus esforços no país a qual eles chegaram e desenvolveram essa atividade, com Uhum, todas as dificuldades, valorizando todo o processo, que a gente sabe que não é tão fácil, uhum, para conquistar esse espaço de reconhecimento pela comunidade. com certeza. Pode mudar, Adriana? Pode, não tem problema. A gente vive em evolução o É tempo inteiro, lógico. né? A gente vive em evolução o tempo inteiro e a gente não é obrigada a permanecer da Não, mesma forma. perguntei porque é o seguinte, a comunidade mexicana é imensa aqui também e tem profissionais maravilhosos, empreendedores maravilhosos, no mesmo perfil que os brasileiros. Sim. Eh, na prática seria mudar as celebridades e o idioma, that's it, Uhum. né. Por isso que eu perguntei Sim. se tá no plano de futuro de É, vocês. né, nessa mudança de premiar outros profissionais de outras nacionalidades no cenário nacional dos Estados Unidos, ainda não. Uhum, A gente tem esse projeto para premiar brasileiros em outras nacionalidades, né, fantástico. que tem sucesso. Isso sim a gente tem. Mas é um caso a se pensar, adorei a ideia, vou anotar, quem sabe no futuro. Adriana, e você é apaixonada por estudar. Quando a gente fazendo a nossa prévia para me preparar para a entrevista, você falou: "Eu amo estudar", eu achei e eu amo quem ama estudar, eu acho a coisa mais linda, e a pessoa saber que gosta de estudar, né. Hoje em dia, no mundo tão Uhum. pessoa que gosta de parar, que prefere parar para ler o que está escrito no feed do que ver o vídeo, já é um diferencial. De onde vem isso, de você gostar dessa vida acadêmica? Eu acho que é da minha mãe, mas veio da minha mãe, por quê? Porque ela não teve a oportunidade de estudar. Minha mãe estudou até o Fundamental 1, que foi até a 4º ano, que naquela época chamava 4º ano. Hoje em dia mudou, né, mas na época chamava 4º ano. E aí ela dizia muito que o que eu tinha era os estudos, e o que ela podia me oferecer era os estudos. E aí, eu queria ser a melhor aluna possível para trazer essa realidade tão importante para ela. E assim eu fui. Eu construí esse processo, mas isso para mim não soou como obrigação, soou o tempo inteiro como prazer. Um cuidado dela com você, uma honra sua para ela. Isso. E aí soou muito com prazer, né, e aí eu trouxe toda essa bagagem emocional para a prática. E quando eu formei na vida acadêmica pela primeira vez, pela na minha na parte da academia, com a minha primeira graduação, ela ficou muito feliz. Você é a primeira pessoa da sua família a Sim, concluir uma sim. faculdade? Ela ficou muito feliz com aquilo, com aquele momento. E, para mim, abriu as portas, sabe. E aí quando eu entendi que não os diplomas, mas o que O a conhecimento. academia te possibilita. Abriu várias portas na minha vida e o desejo de estudar ficou muito maior. Fica parecendo gente que tem processo de emagrecimento. Perdeu 2 quilos, Ui, comemora e quer perder assim, perdeu 2 quilos. Foi bem assim na minha vida. porque depois que você, aumenta, né, que você expande o você nunca mais cabe no mesmo lugar Nunca mais mais. cabe no mesmo lugar. Então, assim, a possibilidade do conhecimento teórico, aliado à parte científica, me trouxe, assim, um know-how que eu me coloco acima de todos os profissionais, não acima em relação à posição e nem status, mas assim, me traz condição de estar igual a profissionais que têm o mesmo know-how teórico e acadêmico que eu, Uhum. e que faz diferença em tudo que a gente vai falar, né, tanto no financeiro, tanto no posicionamento, quanto no seu conhecimento, quanto no seu vocabulário, quanto na sua gesticulação, quanto no seu desejo energético, no campo energético, e como você pode ajudar outras pessoas. E você tem 2 Sim, faculdades, tem pós-graduação, mas e teve a possibilidade de colocar em prática toda essa teoria, porque você também falou que trabalha a vida toda, sim. né. Então, qual você acha que foi a habilidade que você desenvolveu, aliada a toda essa teoria da academia, que é decisiva e fundamental para você conseguir fazer a diferença na vida dos empreendedores aqui da comunidade brasileira? Entendimento do outro. Porque Essa empatia? a empatia foi assim, é como se eu dissesse assim, a evolução na minha segunda graduação, que foi na de recursos humanos, ela se eu já era empática, ela saiu fora da caixa, porque para tudo que eu preciso resolver, eu preciso avaliar o outro.
Sempre. Inclusive se tiver números pelo meio, que a gente fala que números e humanas não conversam. Só que na empresa a gente precisa entender que essa construção é mútua. Para mim ter números eu preciso de capital humano. Sim. Independente se eu tiver máquinas operando ou não. Para eu ter números, eu preciso de capital humano. Então, tudo que a gente vai desenvolver estrategicamente, a gente precisa pensar na estratégia do capital humano. E aí, essa empatia, ela fez com que eu transcendesse meu nível de conhecimento que eu tinha, sabe? Porque os resultados eu dependo da tratamento e da avaliação do meu capital humano, para entregar para os meus stakeholders um resultado satisfatório. Porque os meus stakeholders, eles sempre vão pedir intervenções baratas, que não vai onerar a empresa, Uhum. mas eles querem intervenções que me tragam resultados. Sim, claro. E o segredo das minhas intervenções com resultado foi estudando o ser humano. E eu só Você consegui estudar o ser humano quando eu me coloco 2 vezes no lugar dele, para entender o que é que ele precisa, porque nem sempre ele vai me dizer na primeira entrevista. Adriane, funciona mesmo? Muito, muito. Porque como é que eu consigo tratar o que me dá resultados e eu não consigo ter números? Para você estar aqui comigo hoje, você precisa estar bem de saúde. Se você estiver doente, você não vem. Aí você vai para o médico te tratar. Aí você vai ficar boa a me entrevistar. Conseguiu entender? Sim. Então, para ter números, eu preciso de pessoas. Para construir sonhos, eu preciso de pessoas. Para construir todo o meu castelo, eu preciso de pessoas. E como você, como profissional especializada nessa área de desenvolvimento humano, conseguiria chegar no coração de um empresário brasileiro da comunidade, por exemplo, da área de construção, que está lá com o time de pedreiro, de marceneiro, de carpinteiro, e falar: olha, você tem que ter empatia, você tem que se colocar no lugar do outro, sendo que ele está lá com aquele dia a dia de que tem obra para entregar, tem caminhão para esvaziar, tem. Existe um limite até onde é possível ter a empatia ou não? Sim. É aplicável? Fala um pouco sobre isso. A empatia, ela é como eu falei, todo o processo empático, ele precisa de decisão de querer aceitar esse processo. Tem gente que tem pouca empatia, tem gente que tem muita empatia. Isso independe de ser um pedreiro, de ser um construtor, de ser um empresário que da área de gestão de pessoas. Tem empresário da área de gestão de pessoas que tem lá uma agência de recursos Uhum. humanos que é extremamente antipático, tá? Não tem a ver com classe operacional. Ou ela é e quer melhorar, ou ela não é e quer ser, ou ela não quer. E tá fadado ao fracasso. Porque talvez ele consiga resultados, Mas há muito mas custo, há de muito muito ele vai sofrer sofrimento muito para conseguir dele e esses dos outros. resultados. Vai ter um monte de gente doente ao E redor dessa processo pessoa. trabalhista hoje em E dia. processo trabalhista, e tira o valor que você, esse profissional trouxe. E esse profissional vai querer sempre, vou falar um termo bem direto, ferrar a vida do empresário. Porque Sim. para ele é só pelo dinheiro. Você falou da construção civil, eu fui visitar um cliente nosso, e ele falou bem assim para mim: "Adriana, tá aqui meu cronograma de eventos". Ele tem eventos de reconhecimento com todos os pedreiros. Ele vai para o Brasil fazer um evento de doação para as famílias de construtores, de funcionários da área da construção civil. Você está entendendo? Uhum. Então não é sobre o nicho trabalhista. Ou ele é, ou ele não é. Ou ele se permite, ou ele não se permite. Então, quando a gente fala de desenvolver o outro, primeiro a gente precisa entender se os stakeholders estão dispostos a fazer isso, porque não é de cima para baixo, é de baixo para cima, Concordo. sabe? Então, eu prefiro dizer para você: "Karine, eu não tenho condição de entregar as intervenções que você precisa na sua empresa, e não entrego o meu relatório, que é o meu trabalho". Ou conversar com você, saber que você é aberta a possibilidades e dizer: "Karine, o processo é esse, a gente pode fazer essas intervenções, está tudo bem para você? Você deseja alguma alteração?". E aí a gente construir esse processo. "Ah, Adriana, como é que eu faço para ser empática? Eu vou só decidir?". Não, a gente não faz uma construção na academia? Uhum. Existe a construção do conhecimento e do desenvolvimento humano.
E você já teve alguma decepção, assim, com a decepção não seria bem a palavra, uma frustração com algum cliente que te contratou cheio de boas intenções, só que empatia é uma coisa prática, né, ou você pratica de fato ali ou não. E aí na prática não aconteceu? Já. Inclusive já tive processos de consultoria que não deram certo. Normal. Errar é humano. Para mim não me afetou, tá? Porque a sua proposta, ela depende do outro muito, né. Toda. Se você não colocar em prática, eu não tenho condição de te entregar. E acaba sendo ruim até para sua empresa, para você, né. Para mim. Por quê? Então Por você isso. escolhe, de certa forma, um cliente que tem potencial de Sim, dar certo? sim. Porque eu não quero queimar cartucho. Exato, é importante. Desenvolver o outro é árduo. É trabalho intelectual. Ah, quem é mãe que sabe. É trabalho intelectual. Então, assim, Sua mãe foi boa nisso, né. se não dá, não dá. E eu choro, tá, gente? Porque eu sou ser humano, tá? Eu choro, eu esperneio, eu pergunto a Deus o porquê, eu pergunto a Deus cadê me mostra a melhor ferramenta. Eu pergunto a Deus, me mostra, Senhor, para que esse cliente tenha condição de colocar em prática o que eu estou propondo. Ah, Deus vai te ensinar? Não, ele dá sinais, basta você estar atenta para entender o É, processo. eu concordo. E aí, o que é que acontece? Na sua consulta, pré-consultoria, você já tem o perfil desse cliente. Exemplo, eu digo para você que você precisa fazer foto. Aí você me vem, não, Adriana, mas eu não sou fotogênica. Não, Adriana, mas eu não sou isso. Não, você me entregou um monte de não. Aí eu pergunto, você está disposta a mudar quantos não dessa lista de nãos? Ali já é um termômetro. Ou aceita ou não aceita. Ou está aceitando com pretensão de não mudar, ou você está me dando os nãos com pretensão de melhorar e melhorar o coeficiente de sim, entende? Então, mas isso, quem é que te traz isso, Adriana? A gente não sai da academia com essa sagacidade para entender isso numa conversa. Quando eu saí da academia, eu saí crua, eu só tinha o conhecimento, a gente vai pegando todo o processo na prática. Então, assim, são anos, mais de 8 anos colocando em prática isso, e quem está entrando na área também vai ter esse feeling para entender, esse cliente é para mim ou esse cliente não é para mim, tá? Esse profissional, assim como eu, tenho profissionais que vai dizer, Adriana, infelizmente eu não preciso de desenvolvimento humano, eu preciso de resultado, então contrato consultor financeiro. É, gente, porque não dá, porque eu tenho clientes que chegam para mim e falam assim, Adriana, eu preciso mudar os dados da minha empresa e aos dados de financeiro durante 3 meses, eu não consigo trabalhar em 3 meses. A depender do processo. Eu consigo contratar vagas para sua empresa em 3 meses e demitir em 3 meses. Se você tiver caixa para as demissões, porque demitir custa caro. Exato. No Brasil mais, né, aqui menos um pouco. É, no Brasil muito caro. Então, assim, não dá para eu trabalhar dessa forma, entende? Então, tudo isso garante o sucesso do meu trabalho ou o insucesso dele. Uhum. E o E é que a sua reputação, e né. o que é que quem contrata o RH quer? Resultado imediato e Ah, não sim. perder o dinheiro. É, exato. Não perder o dinheiro. É tanto que se você me contratar, um exemplo, você quer um profissional para vender, tá? Uhum. E aí eu digo lá para você que em 10 meses, se esse profissional não atingir o que você deseja, tipo, não der certo, pedir para sair, for demitido, eu preciso recontratar. Até 10 meses eu tenho que fazer isso. Então, eu preciso entregar o melhor, porque senão eu tenho que fazer retrabalho, Uhum. tá? Mas encontrar o melhor não é assim. Tem todo um cruzamento, porque a gente não tem bola de cristal e nem a gente tem poder. Vem aqui o E melhor acho profissional. assim, as empresas negligenciam muito a boa contratação, né. Sim, porque elas indicam pelo que indique. Exatamente, eu acho que acertar na contratação é fundamental, É a primeira porque coisa. você tem que investir menos em treinamento, o funcionário já chega mais preparado, mas na pressa, porque as empresas vão criando processo, né, principalmente quando é grande corporação, né, vai criando processo, vai criando processo. Ah, se você não preencher a vaga em 3 meses, quer dizer que você vai perder a vaga, porque o sistema entende que você já não precisa daquela posição. Ah, teve um layoff, você perde a vaga. Então, para não perder a vaga, você contrata de qualquer jeito. Isso acontece muito, Muito, né. muito. E aí a gente entra num processo de que eu digo o seguinte: eu até preencho a sua vaga de qualquer forma, sem o meu máximo na sua contratação, mas eu não consigo te dar garantia que esse funcionário vai durar muito tempo. O que é que você prefere? Aí ele me diz assim: mas se eu demorar de contratar, o financeiro não vai mais liberar. É. Aí eu digo assim: mas eu vou tentar. Só que aí a gente fica dando satisfação para o financeiro? Calma aí, calma aí, calma aí. Manda documento, manda. Aí a gente consegue levar isso na prática para o mais tempo.
tá? Mas, infelizmente, esses cargos só acontecem, Karine, quando são cargos mais eletivos. Sim, concordo. O operacional a gente consegue fazer essa remuneração, porque no operacional, as empresas elas não querem qualidade, elas só querem gente que execute processo, infelizmente. Infelizmente, exato. E aí não tem o pensamento de melhoria contínua, Não, porque é uma coisa refinada hoje, né? Tá todo mundo ali pro dia, é isso aí, infelizmente. infelizmente. Mas no processo de consultoria, a gente coloca essas condições. E aí o stakeholder ele diz: eu quero assim, eu quero melhorar, mas eu quero que você faça esse processo de melhoria com o tempo. Ou não faz nada, eu quero que continue o fluxo. Fantástico. Dri, voltando agora aqui só pro American Awards, eu quero saber, você já resolveu seu look? Qual a cor da Adriana? Ah, gente, eu tô no processo de escolha. Ontem eu fui provar muitos vestidos. Eu tô Adoro com essa duas, tô parte. com 2 propostas. Eu tô em um todo black, mas eu É um clássico. quero uma coisa assim bem embaixo, bem sereia, bem Plumas e grande. paetês. E tô com um de todo de paetê com pluma mesmo. Eu acho lindo. Todo com pluma, mas assim, eu só tô precisando me enxergar se é realmente isso que eu quero, porque eu sou muito indecisa pra vestido de festa. A Por coisa boa é quê? que aqui nos Estados Unidos, se não precisar de ajuste, você pode devolver, né? Você É. compra, amadurece, experimenta. Se não der certo, você devolve e tem o retorno integral do valor. Gente, que chique. Não sabia disso não. É, aqui você não devolveu nada ainda aqui? Nunca. Olha, eu não, eu vou te contar que eu nem experimento na loja muitas vezes. Eu vou, vamos colocar na Nordstrom, vou separo os que eu quero, possíveis. Aí já passo no cartão, na minha casa, no meu tempo, eu experimento no dia seguinte, eu escolho e vou lá e retorno. Nossa, gente, não sabia disso não. Integral, retorna um dinheiro integral, até a Amazon, tudo aqui você pode retornar. Que legal, não sabia disso, Se gente. você não usar, é claro, né. Uhum. Aí o que é que acontece? Aí eu tô com essa dúvida, por quê? É um evento extremamente glamouroso, né, então eu não posso chegar lá E é a primeira vez que e você é vai participar? a primeira vez que eu tô Ai, aqui, então assim, para participar do evento, então não dá pra chegar lá de qualquer jeito, não eu digo dá. assim: "Gente, eu vou conhecer muitos clientes que eu ainda não conheço, vou ver na prática toda a equipe trabalhando", então, além de tudo, precisa ser um vestido funcional. Exato, você tem que estar confortável, né. Por quê? Porque é isso que tá me deixando com muito mais dificuldade em encontrar um modelo. Uhum. Por quê? Porque eu preciso de um vestido funcional, porque eu tô ali recebendo as pessoas, conhecendo, fazendo network com todo mundo, mas evento acontece imprevistos por Se trás dos você bastidores. precisar chegar rápido Então, no se eu palco, preciso chegar no palco, se acontecer um problema, se um cliente teve um acidente, se teve alguma coisa que saiu do lugar, a gente tem que estar apto para resolver. A equipe é isso, né, gente? Eu fico mais no processo, mas gente, ela tá com precisa. estratégias para a escolha do vestido. Tem que ser tudo pensadinho para você ter agilidade, então, não pode ficar feio, não pode ficar fora do conceito e tem que ser uma roupa Funcional. funcional. Sim, gente, anota essa dica, tá? Tem todos esses critérios ali. Agora eu quero saber, e o Igor? Todo evento eu vejo, porque eu acompanho, porque eu já estive presente em um, ele chega assim, tã! O que que a gente pode esperar Dessa vez não vai ser dele hoje? diferente, Não? não vai ser diferente, não vai ser diferente. Inclusive, hoje está em processo de gravação, né, para o vídeo oficial, tá? E ele já tá ali preparando várias coisas, uma coisa assim bem Igor, bem fancy, bem fashionista, Imagino. né, para entregar o que ele sempre entrega. Então, tipo assim, são vários looks, né, porque eu digo assim, ele como gosta de peças exclusivas, então às vezes ele pede de fora. Então, assim, todo dia chega a caixa, todo dia chega a caixa, e é aquela festa que a gente abre e faz aquela festa, Nossa! porque o que é interessante é que eu acho, assim, que é tudo muito gostoso quando a equipe sonha com você, Sim, sabe. Então, cada detalhe do evento a gente pensa, passa para ele, aí ele amadurece a ideia, se tiver que mudar, muda, se tiver que modificar, modifica, mas sempre para melhor. Tanto pensando na entrega, quanto pensando na expectativa dos nossos clientes, né. sim. E como eu estou chegando aqui, é o primeiro ano que eu estou chegando para trabalhar com o evento, porque eu fazia do Brasil, né, mas eu fazia roteiro, né, textos, agora eu estou na prática, então assim, tem o que funciona no Brasil e tem o que funciona nos Estados Unidos. Tem o que a American Star Tours já entregou e tem o que vai entregar, e não pode ser diferente dos padrões, então a gente precisa analisar tudo isso para ter essa entrega tão excepcional. E com certeza nas edições anteriores você ficava acompanhando Tudo. tudo. Como você acha que você vai se sentir estando lá presente? Dessa vez, parece um déjà vu, tá?
Imagino que deva ser, porque eu já vivi isso aqui, peraí. Parece um déjà vu, né, só que o que é que acontece, esse ano a gente tá querendo mudar muita coisa, então assim, vai ser novo, tá, mas antes eu ficava preocupada com o que estava acontecendo. Como Tem estava que dar certo, vai acontecendo. dar tudo Isso, já certo. tá tudo certo, vai acontecer, mas por que isso não aconteceu? Hoje não, hoje eu estou muito pensando no processo acontecer. É diferente. Já tá mais de corpo entregue, alguma coisa nesse Saber que vai sentido? dar certo, torcer para dar certo, porque alguém executou por mim, e eu acompanhar o processo de execução e ver dar certo. Então são Uhum. energias diferentes. E aí isso causa na gente muita euforia. E eu quero saber, dá pra dormir na semana antes do Não, evento? não dá pra Não, né? não dá pra dormir nem agora, cara. Não dá pra Imagina. dormir nem agora, porque o que que acontece? Muita É é muita responsabilidade, muita responsabilidade, expectativa, né? muita E muita coisa pra expectativa, fazer mesmo, muita né? entrega, muita coisa para fazer, chega muita dúvida. Você sabe que trabalhar com o ser humano, eu falo de todas as habilidades que a gente tem, mas a gente ainda encontra problemas, é natural, é o Uhum. relacionamento interpessoal. É uma informação que não chegou, é uma informação cruzada, é uma interpretação diferente, então a gente precisa estar ali para estar acompanhando esses processos. Às vezes, essa informação cruzada causou uma interpretação Ai, essa diferente do que parte do era. humanas é Então, complicada. assim, essa é uma parte que demanda tempo. E isso a gente está ali o tempo todo tratando da melhor forma para não ferir, porque a premiação é só o dia da entrega. E tem uma coisa, né, Adriana, você sabe que você já é parte disso, e todo mundo sabe que você já é parte disso há muito tempo, mas na prática você chegou Na agora. prática é agora. E É, aí a gente não pode muita quebrar o maturidade, que o né. cliente está esperando, porque é como eu Uhum, estou falando, o evento é o dia, mas a construção do laureado, ela é desde a ligação. Então a gente não pode quebrar esse clima. Ele uhum. precisa se sentir parte do processo desde o momento da ligação, Muito senão a bem, gente quebra a magia, exatamente, mas você falou, a palavra certa é essa, magia, né. com toda certeza, porque é Muito isso que bem. faz a diferença, é isso que faz o momento ser único. Gente, essa foi nossa conversa com a Adriana Lopes, ela que veio contar pra gente essas coisas todas e deixar um pouco, assim, essa curiosidade, essa vontade de empreender, de arriscar, de aprender, de se reconhecer, de ser reconhecido, não é? E de se desenvolver como ser humano, que é a especialidade que ela veio trazer para a American Start aqui dos Estados Unidos, não é? Com toda certeza. Eu agradeço muito o convite. Estou muito honrada em estar aqui, em poder dividir esse mix de emoção e Sim. essa magia maravilhosa de chegar neste lugar para fazer a diferença. Muito obrigada por estar conosco e a gente se vê. Sua história de vida importa.